Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. A gente continua nossa trajetória de leitura e discussão no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí, né, na descrição e no título, a partir do livro do Cacique Babau, né, o Rosivaldo, É a Terra que nos Organiza. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Estamos aí, então, para mais um dia de leitura e discussão, que é um dos nossos principais quadros, né, tentando ter pelo menos 2 vídeos semanais. Além disso, a gente tem os nossos vídeos sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, e eu faço questão de destacar porque a gente acabou a 5ª temporada agora, que, né, trabalhava com a Angela Davis, e agora a gente vai trocar a nossa leitura. O livro está lá embaixo para a próxima leitura, então eu vou trazer depois para vocês, mas a gente vai trazer aí, então, uma autora de uma editora muito parceira, e a gente vai ter um vídeo muito especial semana que vem, então fiquem atentos, ativem as notificações, curte, comenta, compartilha para já ficar esperto com o que vai rolar, beleza? Também quero lembrar que a gente tem nosso podcast, Caverna do Morcego, onde a gente tem um outro tipo de conteúdo, atualmente trabalhando com Mariátegui. Eu estou até aqui com o livro que a gente vai trabalhar agora, porque a gente finalizou a primeira de 4 partes da 5ª temporada lá no podcast, então o podcast segue na 5ª temporada, e essa playlist que eu tinha falado da Angela Davis, ela vai passar para a 6ª temporada, né? Mas aqui na 5ª temporada a gente vai trabalhar então com alguns textos escolhidos do Mariátegui para falar um pouco sobre o socialismo indo-americano, beleza? Dá até para fazer um jogo com a Lélia Gonzalez bem interessante, tá? Mas enfim, isso é papo para quem ouvir o nosso podcast, então também vai lá, Caverna do Morcego, Spotify, Orelo, Apple Podcast, Deezer, tudo isso aí, vocês encontram a gente, tá bom? Queria lembrar que temos cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto. Nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, no site da editora Terra Sem Amos. E, óbvio, dá aquele salve na nossa revista Clio Operária, tá? Não fica de fora dessa, chega lá para ler uns textos gratuito aqui no Google mesmo, e é isso. E óbvio, segue nossas redes sociais, vai estar passando aí embaixo, a gente tem Instagram e Blue Sky. E se curtiu o projeto, apoia a gente pelo nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, ou pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, porque é a partir desse apoio que a gente garante a continuidade dos nossos projetos. Beleza? Da hora? Espero que vocês tenham curtido essa introdução. E agora a gente vai diretamente para o livro, tá? Se você estiver aí pelo YouTube, né, que é a única plataforma que está aqui, na verdade, vocês vão ver que tem um link, que é o link para o nosso Drive, né, que é esse mega aqui. Mostrar para vocês, então, deixa eu só confirmar se está mostrando certinho, porque às vezes não mostra. Tá aqui o link para o Mega. E aí vocês vão ver que eu coloquei pelo nome do título do livro, tá? Então, terceira linha é a Terra que nos organiza. Já era. Clicou nela, tá aqui o livro. Abriu, já era, abriu o livro. Hoje a gente vai ler essa parte aqui, que é a trajetória biográfica da Nathalie Lebouler-Pavelich, ou Pavelich, não sei, que vai ser a parte de hoje. Vocês vão ver que é um número grande de páginas, então isso vai se estender pela semana que vem também, tá bom? Só para deixar avisado, quem curtir já ir acompanhando nos vídeos da semana que vem também, já que a gente tenta fazer os capítulos meio fechadinhos para não ter esse BO, né? Então ter essa facilidade. E aí, o que acontece, e a partir disso, a gente vai agora abrir um outro aplicativo, tá? Porque eu uso um outro aplicativo para fazer essa coisa, para gravar. Mas, para quem acompanhou na última live, viu que a gente teve um problema de ele travar, né? Ó, ele não tá aparecendo aqui para mim ainda não. Vamos lá. E eu tô tentando... Beleza, apareceu aqui. E eu espero que dessa vez não trave, porque aqui eu consigo grifar, consigo marcar, o que eu acho que facilita, inclusive para vocês verem visualmente o que eu grifo, diferente de quando eu faço no site, né, que eu só seleciono as palavras e falo para vocês grifarem, já que eu não tenho livro físico, né? Se eu tivesse o livro físico, eu usaria só o link do Drive direto. Como eu não tenho, é um livro que eu tenho digital, eu prefiro usar o Foxit Reader, que é esse aplicativo onde eu consigo grifar, destacar, colocar palavras e tal. Gratuito também, né? Eu baixei um APK aí, não lembro aonde, mas vocês acham fácil, vocês são inteligentes, né? Então, eu vou dar um zoomzinho aqui e ver como que fica para vocês. Aqui assim. Beleza, assim ficou perfeito, tá? E aí eu vou lendo, vou trocando ideia, comentários, perguntas, opiniões podem ser deixadas aí, eu respondo ou no vídeo posterior, ou, né, eu respondo
a mensagem mesmo aí digitando. Então, trajetória biográfica, Nathalie Lebouvet-Pavelic, que é doutora em Cultura e Sociedade pela UFBA, né, UFBA, e em Antropologia Social e Etnologia pela École des Hautes Études et Sciences Sociales, França. É pesquisadora associada ao PNEB, UFBA, que é o Programa de Pesquisa sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro, e atua na ANAI, que é a Associação Nacional de Ação Indigenista, beleza? Vamos lá, então. Eu não sei quantas páginas eu vou ler, não sei até onde eu vou ler. Eu vou ir lendo aqui. Quando eu olhar e falar, bom, aqui a gente fechou um tema bom, eu vou encerrar o vídeo, tá? Então vai ser muito mais no feeling. Eu não li esse livro antes, então vai ser desse jeito. Oswaldo Ferreira da Silva, conhecido como Cacique Babau, nasceu em 12 de junho de 74, na Serra do Padeiro, em uma das cerca de 20 comunidades que integram hoje a terra indígena Tupinambá de Olivença. Um grande salve para os Tupinambá de Olivença, que puxam grandes atos na Bahia, que fazem parte de uma organização muito, muito boa, muito interessante de resistência e luta contra os avanços do capital, e que eu tive a chance de conhecer algumas lideranças, né? Entre os municípios de Buerarema, Ilhéus e Una, no estado da Bahia, a cerca de 500 quilômetros de sua capital, Salvador. A finalização do processo de demarcação da TI de Olivença, com aproximadamente 47 mil hectares, se arrasta há mais de 16 anos. O Cacique Babau representa um dos maiores nomes de lideranças indígenas que tem um papel de destaque em âmbitos nacional e internacional, na luta pelo reconhecimento e pela garantia dos direitos indígenas, mas não só. O mestre de que aqui se trata é bem conhecido, inclusive, da comunidade científica. Teve participação ativa e papel de destaque em inúmeros simpósios e encontros organizados por diferentes universidades, dentre as quais a UFMG, que é a que a gente está trazendo aqui, né? Foi e continua sendo uma grande fonte de conhecimento e inspiração para documentos técnicos e produções científicas relacionados ao campo multidisciplinar da teoria, produção e experiência do espaço. Tá? Eu estou marcando aqui, tenho muitas amizades aí que são da geografia e eu estudo território, né? Então acho que é interessante a gente ter um pouco essa dimensão do que a gente está trabalhando aqui, né? Já que a gente está falando de documento, inclusive documento técnico e sobre experiência do espaço. É por isso que eu pensei nessa parte aqui, tá? Da primeira gravadinha. Convém notar ainda que o Cacique Babau notabilizou-se como conferencista, tendo pronunciado inúmeras palestras em diferentes círculos sobre temas relacionados à defesa dos territórios e dos modos de vida indígenas, defesa dos direitos humanos, direitos da natureza, educação libertadora, autonomia, saúde, agricultura, meio ambiente, religiosidade, racismo, entre muitos outros. A convite de instituições na Bahia, mas também em outras partes do Brasil e fora do país, dos quais não conseguiu participar devido à criminalização de sua luta, algo que sempre o perseguiu. Importante, a gente está falando de trajetória biográfica aí do próprio concessão do título de notório saber em arquitetura e urbanismo pelo FMG ao Cacique Babau, nota JP. O dossiê foi feito em parceria com a comunidade e com o próprio Cacique Babau e baseou-se também na tese de doutorado intitulado Aprender a Ensinar com os Outros, a Educação como Meio de Abertura e da Defesa da Aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, defendida na Pós-Cultura, UFBA e alguma coisa da França pela autora que escreveu isso daqui em 2019. Ressaltando seu engajamento e sua atuação na luta pelo reconhecimento e pela garantia dos direitos indígenas, dos direitos humanos de forma geral e do bem viver dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. O final do século XIX é marcado pelo aumento da intrusão de não indígenas na região da Serra do Padeiro, atraídos pela produção de cacau. As terras indígenas foram mercantilizadas ou trocadas, endividando os indígenas que compravam produtos industrializados das vendinhas instaladas no entorno. Se, em um primeiro momento, buscavam outras terras com maior ou menor facilidade, entenderam rapidamente que se encontravam presos entre vários não indígenas, interditados de transitar ou acessar as roças, as matas e os rios. Alguns indígenas tornavam-se, então, empregados desses recém-chegados que invadiram suas terras. Outros foram compelidos a sair e trabalhar fora, e outros ainda resistiram, sendo considerados hoje como os troncos velhos. Calma aí, família, tá calor, então eu vou esbanjar minha camiseta do One Piece aqui pra vocês. Legal, né? As relações entre os Tupinambá e os não indígenas, nessa época, apesar das constantes invasões, persistiam atreladas à terra, assim como outras modalidades de convívio, tais como nascimentos, partos, realizações de compadrio, escolarização, consultas com curadores e rezadores e utilização de bens e serviços monopolizados pelos não índios, vendas, rádio, animais para transporte, entre outros. Aqui, para quem quiser entender um pouquinho melhor disso profundamente, eu recomendo o livro Escola da Reconquista, da
Mestra Maiá, tá? Que na Escola da Reconquista, ela, professora, vai contar um pouco dessa dimensão das tretas e conflitos que rolavam, e óbvio, né, das soluções, com os não indígenas ali naquela região do sul da Bahia. É bem interessante para quem tiver interesse, tá? Fica aí a recomendação. João Ferreira da Silva, mais conhecido como João Dinô, que é o avô do Cacique Babau, que a gente já passou lá para trás, era um rezador muito renomado na região e até em localidades distantes. Lírio, atual pajé da comunidade e pai do Cacique Babau, comenta que João Dinô rezava as pessoas, ensinava os remédios, fazia tudo. O doutor da região era ele, atendia todo mundo. Aqui as pessoas iam para a casa dele e ele já dizia quem vinha. E aí tem aí um texto, então, Morada dos Encantados. Eu vou marcar aqui, porque, enfim, para ir atrás. Lírio explica que o dom de seu pai vinha da força dos encantados, que são as principais entidades da cosmovisão dos Tupinambá, sobre as quais a autora vai dar mais detalhes pra gente. Tive uma troca de ideia muito interessante sobre isso lá na Bahia, sobre os encantados dos Tupinambá, e é muito interessante. Que o guiavam no que deveria ser feito. E aí, para quem quiser saber mais sobre o João Dinô, tem essas, então, referências, né? A Morada dos Encantados, que a gente já passou, os Tupinambás da Serra do Padeiro e o Retorno da Terra. Em 1981, João Dinô convocou para uma conversa de seu filho, Lírio, sua nora, Maria, e 3 dos seus netos, então crianças. Magnólia, que é a atual diretora do CITSP, que é o Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro, olha que legal. Jurandir, Baiaco, e Babau, nosso cacique. Ao reuni-los, informou que queria deixar umas recomendações para o que se sucederia após sua ida. Enfatizou que seus parentes precisariam dominar o conhecimento do branco em sua totalidade para não serem mais prejudicados. Conhecimento do branco, interessante, gosto dessa separação. Jamais lhes faltariam forças para lutar, mas era preciso aprender a ler e escrever para que pudessem estar aptos a assinar os documentos, isto é, para que não fossem mais logrados com assinatura de contratos e outros papéis. É um processo que vem, né, muito forte com o que é chamado de modernização, com o que é chamado de burocratização, que é a lógica do Estado, né, a lógica do capital, onde tudo vira documento, tudo vira posse, né? É muito louco pensar também nesse papel desse elemento enquanto elemento de dominação. É preciso ir ao mundo do branco para aprender, estudar, mas não podemos nos tornar brancos, lembra Babau. E aí todos os depoimentos foram realizados durante o período da elaboração da tese. Então ela está falando sobre entrevistas que a autora mesma fez, né? Para ele, o importante era adquirir o conhecimento e cuidar dele para enfrentar os conflitos sem depender de ninguém. Então não é simplesmente a gente vai aprender e se integrar. Não, é porque a gente precisa ter defesa, né? Naquela ocasião, João Dinô teria ainda indicado que eles deveriam lutar pelo território e estar preparados. Uma vez que a perda da terra teria sido decorrente da falta de conhecimento do mundo branco. Em parte sim, né? E em parte porque isso se dá por uma enorme violência que o capital se organiza e os capitalistas e os burgueses e suas forças, seus braços armados também se organizam para destruir a gente, né? A família e a ideologia também, enfim, por aí vai. A família lembra ainda que João Dinô determinou que Magnólia estudasse sem parar, porque ela viria a ser responsável por uma coordenação importante na aldeia, que dependeria muito dos estudos. Baiaco, por sua vez, deveria estudar um pouco, aprender a ler, escrever e as 4 operações de conta, mas deveria voltar logo à aldeia para proteger as matas e os animais. Babau também deveria estudar, mas sua função seria conhecida mais tarde. Vale observar que João Dinô previu também o nascimento de outra neta e pediu para chamá-la de Glicéria, sem contudo atribuir-lhe uma missão. A família de Babau comenta que João Dinô explicou que Glicéria teria sido o nome de uma prima dele que foi atacada e comida por uma onça enquanto estava fugindo na mata com seu bebê. Dizem que, antes desse acontecimento, teria sido levada contra sua vontade por Olivença. Hoje, Glicéria exerce papel de destaque na comunidade, mais particularmente no âmbito religioso e na educação escolar indígena. Dona Maria se lembra que João Dinô repetia muito: esses daí são os guerreiros, tem que criar para lutar pelos direitos da gente. Vou grifar aqui, forte, né? Bem forte. Tô gostando dessa trajetória biográfica, tanto que é isso, né? Como ela tá contando entrevista e história, eu tô só lendo. Cacique Babau interpreta esse acontecimento como a primeira vez em que ele, João Dinô,
nos chamou em uma reunião para conversar sobre a questão exterior, vinculando a perda de nossos territórios com o estudo do não-índio. O estudo do não-índio servia de base para retirar direitos territoriais de quem não sabia ler. Comunicação oral à própria autora. Ainda sobre esse episódio, Babá observa: foi incrível alguém que nunca foi para uma escola identificar isso. Hoje eu, do que estudei e vejo como é feito através da educação para tirar o direito dos povos tradicionais, é incrível como meu avô percebeu isso. Depois da reunião com João Dinô, seu Lírio e Dona Maria trataram de cumprir as suas recomendações, escolarizando seus filhos. Dona Maria teve um papel fundamental nessa tarefa. Atenta às recomendações de João Dinô, Dona Maria pensou em como fazer para que seus filhos pudessem estudar. Buscar soluções para isso tornou-se um objetivo, uma luta diária. Para tal, a mandioca teve inicialmente uma importância considerável, uma vez que ela tratou de ganhar o necessário na feira vendendo biju e farinha para pagar o material escolar, cadernos e lápis. A gente aqui sobreviveu sempre de farinha, da farinha. Eu acho muito interessante que aí tem uma coisa, né? Inclusive para saber como lidar com o mundo do não indígena, né? Do não índio, segundo João Dinô, você recorre àquilo que você tem enquanto tradição, né? Isso é muito foda. Os filhos de Dona Maria começaram a estudar por volta de 1980. Primeiro na Escola Municipal Nova Esperança, depois na Escola da Agrícola Cantagalo LTDA e, por último, na Escola Joano Correia. Eles andavam até a escola, juntando-se aos outros meninos ao longo do trajeto. Recordam-se da classe multisseriada, repleta de alunos, na qual o cotidiano era horrível e a discriminação era total. Muito semelhante ao que a mestra Maia nos conta, né? Cacique Babau observa que, apesar da boa vontade de alguns professores, eles costumavam dar mais importância aos estudantes brancos, considerando os indígenas como uma turma de caboclos burros. Estudaram na Escola Municipal Nova Esperança até a 4ª série do 1º grau. A partir daí, cumprir o pedido do avô tornou-se mais difícil, pois a escola mais próxima situava-se na sede em Buerarema, e a família não podia arcar com os custos do transporte. Por esse motivo, muitas crianças da aldeia, mas também da zona rural de forma geral, ficavam impossibilitadas de estudar. E é um outro problema que volta a acontecer mais recentemente, tá, gente? Sobre essa questão do estudo rural. Tá aqui? Olha isso, por sorte já está separado. A Marlene Ribeiro comenta sobre isso nesse livro aqui, Movimento Camponês, Trabalho e Educação. Ela fala um pouco sobre esse reordenamento. Volta para cá. Depois eu arrumo. Dona Maria recorda ter trabalhado muito e até ter se privado de fazer a feira, expressão que conota a aquisição dos bens não produzidos pela família ou pelo grupo doméstico, para guardar o dinheiro das passagens do ônibus de linha para os filhos. Mas mesmo assim o dinheiro não era suficiente e algo tinha que ser feito. Dona Maria teve outra ideia para que as recomendações de João Dinô fossem acolhidas. Não se tratava apenas, vale notar, de alfabetizar os seus filhos, mas de prepará-los para as novas vicissitudes. Saber ler e escrever foi a maneira prevista por João Dinô como a mais eficaz para que os Tupinambá conhecessem os seus direitos e o funcionamento do mundo branco. Eu gosto dessa ideia de mundo do branco, de verdade. A alternativa que se afigurou exequível foi a solicitação de abertura de uma escola municipal na Serra do Padeiro para facilitar o acesso não só para seus filhos, mas também para as outras crianças. Nesse período, Magnólia já dava aulas no armazém de cacau do fazendeiro Arlindo. Dona Maria relata ter reunido, em 1989, outras mulheres, indígenas e não indígenas, para exigir do então prefeito de Buerarema, Antônio Brito, a abertura de uma escola mais próxima à Serra do Padeiro e os passes de ônibus para que os jovens que haviam finalizado a 4ª série se deslocassem até Buerarema. Uma professora não indígena lembra que Dona Maria foi a cabeça da gente, do grupo de mães. Olha que foda, né? A observação dela, uma pessoa não indígena da região, demonstra que os Tupinambá, mesmo não estando em uma situação de força, já tinham o cuidado de reivindicar o direito para todos, e não apenas para os indígenas. Interessante. O prefeito teria dito que elas não teriam direito de solicitar uma escola e alguns vereadores a teriam aconselhado a desistir da demanda porque não iam conseguir. Outro vereador chegou até lá, segundo Dona Maria, a chantageá-la, oferecendo passe de ônibus apenas para seus filhos se ela conseguisse fazer com que as outras mulheres desistissem da escola. Pensando na dificuldade de deslocamento para todas as crianças, Dona Maria teria reagido e exigindo passe para todos. As reivindicações eram duas, então. Isto é, a criação de uma escola mais próxima das casas para facilitar o acesso das crianças e melhores condições de ensino, com a possibilidade de assegurar a continuação dos estudos para aqueles que completassem a 4ª série.
bem como a obtenção dos passes de ônibus. O vice-prefeito da época, Astor Vieira, mostrou-se aparentemente mais compreensivo. Tratava-se de uma única sala, construída perto da atual casa de seu Lírio e Dona Maria. E assim foi inaugurada a escola Boa Sorte. É interessante os nomes das escolas, né? Aos 17 anos de idade, Magnólia foi oficialmente contratada como professora leiga com carteira de trabalho assinada pela prefeitura de Buerarema, em 2 de maio de 1990. Os exemplos de Magnólia e Babal são demonstrativos da determinação com a qual se investiram a observar a promessa feita ao avô naquela última reunião por ele conduzida e durante a qual ele lhes traçou trajetórias. As rotinas de cada um, tanto dos pais, Dona Maria e seu Lírio, quanto dos filhos, e também de outras pessoas da comunidade, mostram alterações ou rearranjos constantes suscitados pela perda do território e a vontade de proporcionar uma educação formal aos filhos como forma de reverter a situação adversa. E aí, agora, eu vou dar um papo principalmente para a galera de militância, né, que me acompanha, e eu tentei trazer isso a partir da Angela Davis de uma forma mais focada, né, mais objetiva com a frase dela, aqui de uma forma mais geral, porque a gente está no meio do episódio, mas é interessante como existe uma luta coletiva e que ela se sobressai às aspirações individuais, né? Em um período de neoliberalismo, em um período de individualismo exacerbado, e né, eu recomendo para quem quiser assistir The Center of the Self, o documentário do Adam Curtis, a Jacobin Brasil postou um texto falando sobre ele, inclusive. É fundamental entender que a luta é coletiva, velho. E a gente não tem alternativa para além disso. Então vão ter coisas que a gente terá que fazer. O principal, e aí, né, novamente, tudo bem, não precisa acreditar em mim, pode ir lá para Angela Davis se preferir, tá? O principal é entender, não necessariamente a perca da identidade, tá? Mas nossa identidade, ela só se afirma quando ela está relacionada com uma comunidade e uma coletividade. Sem isso, a gente não é porra nenhuma. Independente do que a gente se assuma, tá? Mas, sinceramente, porra nenhuma. Porra nenhuma. E aí vem, né? Essa é a crítica ao identitarismo. A identidade levada como indivíduo e o indivíduo acima do coletivo. Não é sobre isso. As novas gerações que ingressaram na escola Boa Sorte, ao concluírem a 4ª série, almejavam também continuar seus estudos na cidade. Do período em que estudou em Buerarema, Babal recorda que, quando estava estudando ali, vários alunos daqui estavam com vontade também de estudar, e os pais começaram a tentar economizar um pouquinho. Nota JP, comunicação oral ao autor. Com efeito, a falta de recursos para arcar com os custos do deslocamento continuavam causando problemas. Cada vez mais famílias procuravam se organizar, poupar muitas vezes sob forte privação para que os filhos continuassem os estudos na cidade. No intuito de que mais crianças e jovens tivessem a oportunidade de continuar estudando, Babal decidiu, em 91, tal como sua mãe, poucos anos antes, negociar com o então candidato a prefeito Tarcísio Brunelli, que buscava o apoio da zona rural, a promessa de que, uma vez eleito, forneceria aos estudantes, indígenas e não indígenas, da zona rural, passes de ônibus para deslocamento até a sede municipal. Babal relembra ter dito para o então prefeito que apoiaria a campanha. Se você fizer um acordo comigo, que vai dar passes escolares para a gente estudar, porque ninguém aqui aguenta mais pagar, tem muitas crianças, muitos pais tirando os filhos da escola, porque não tem condições de pagar a passagem todos os dias. Comunicação oral autora. Na ocasião, Tarcísio Brunelli teria assumido o compromisso. Contudo, uma vez eleito, não cumpriu sua promessa. A gente tá até hoje, né? A gente fica chocado quando alguém não cumpre uma promessa, gente. Não se dando por vencido, Babal buscou informações sobre o direito de acesso à escola por parte dos moradores da zona rural, indo à Câmara de Vereadores. Conversou com o vereador Roque Borges e solicitou a legislação referente às obrigações dos municípios para com a educação e, mais particularmente, com os estudantes da zona rural. Constatou, então, que a prefeitura tinha a obrigação de apoiar as famílias da zona rural para que seus filhos fossem escolarizados, até porque o governo federal repassava recursos ao município destinados ao deslocamento escolar dos estudantes dessas áreas. Representou dessa maneira um dos primeiros contatos com a luta por direitos reconhecidos na Constituição. Segundo o professor do Colégio Estadual Enedina Oliva, a prefeitura não facilitava, o município só fazia comer o dinheiro, referindo-se à prática de desvio de recursos públicos. Comunicação oral ao autor. De posse dessas informações, Babal pediu a Roque Borges para marcar uma reunião com o prefeito, pois sabia que não teria chance se o pedido viesse dele. Após ter explicado a situação ao diretor do colégio que frequentava, o Enedina Oliva,
e ter recebido sua autorização para reunir-se com outros estudantes, Babal conseguiu mobilizá-los para que ocupassem a prefeitura e exigissem o cumprimento de seus direitos. Ele sabia que, se não reunisse um número considerável de estudantes, a ação seria em vão. Isso é foda, tá? Isso é foda. Babal, máximo respeito. Cerca de... inclusive, né? Opa. Vamos lá, né? Família, estamos no 15º dia de ocupação contra a privatização e o serviço de exploração lá no Rio Tapajós. O governo federal pouco faz para se mobilizar, né? Mas mais de 14 etnias indígenas estão ocupando a Cardil, que é uma das maiores produtoras de sementes transgênicas e de agrotóxicos. E aí, vocês podem lembrar, eu fiz até um post recentemente com o livro da Larissa Mies Bombardi, Agrotóxicos e Colonialismo Químico. A Cardil é um dos principais envolvidos nessa porra. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, ontem eles ocuparam o aeroporto de Santarém. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive porque a mobilização não fica só pela mobilização, então você não vai pra rua e volta pra casa, você dá uma continuidade pro negócio. E segundo, você ataca núcleos fundamentais. É assim que se faz luta. Tá sendo uma aula, tá? Tá sendo uma aula. Acompanhem. Vários perfis estão fazendo isso, né? Então tem o Del Ribeiro, tá sempre postando. A galera daquele podcast que o Chavoso da USP participou, lá do Amazonas, né, de Belém, também. E retrata muito, né? A COP foi final de ano lá. Então a gente tem aí essa contradição muito escancarada na nossa cara. Muito escancarada. Voltando ao livro. Cerca de 120 estudantes ocuparam o órgão, acompanhados do vereador Roque Borges, uma vez que o pedido de audiência fora formalizado. Babal recorda que chegaram às 10 horas da manhã, conforme combinado. Ele e uma pequena comissão entraram na prefeitura, os outros ficaram aguardando fora do prédio, fechando sua única escada de acesso. Como Babal supunha, o prefeito tentou desculpar-se sob o pretexto de que teria que adiar a reunião por ter outro compromisso em Salvador. Todavia, quando passou pela porta do gabinete e deparou com um grupo de estudantes, teria dito: "Ah, vocês estão com muita gente." Nesse momento, não teve jeito, ele teve que abrir o gabinete e sentar com a gente. Novamente, comunicação oral com a autora. O prefeito passou um tempo considerável queixando-se de não ter recursos para acatar a demanda, que a prefeitura estava quebrada, ninguém ajudava eles para nada. Mostrando os trechos da lei identificados para contradizê-lo, ele teria respondido aos estudantes que esse recurso já estava sendo usado para pagar o serviço dos garis na cidade. Refutado por Babal, que argumentou que havia recursos destinados aos alunos da zona rural e que, portanto, o dinheiro estava há anos sendo desviado, razão pela qual, se não houvesse uma decisão que lhes fosse favorável, ele demandaria do MPF um posicionamento. O prefeito pediu para reunir-se com os vereadores presentes e, após isso, teria sido oferecido um caminhão pau de arara para o transporte dos estudantes. Olha isso! Olha isso, entendeu? É isso. Isso acontece até hoje, gente. É o que está acontecendo lá nessa mobilização que está tendo contra a privatização do Rio Tapajós. Eles preferem acabar com as nossas vidas do que parar de desviar dinheiro. O grupo se recusou enfaticamente à proposta e insistiu sobre o seu direito de ter acesso aos ônibus como transporte escolar. Finalmente, houve concordância em pagar uma parte das passagens através da empresa sul-baiana, sob a alegação de que a prefeitura não podia, no momento, arcar integralmente com os custos. Mesmo não tendo conseguido o financiamento total dos passes, a avaliação do Babal foi positiva, pois a situação foi minorada. Os estudantes passaram a retirar, semanalmente, seus passes de ônibus. Ele ressalta a importância desse episódio para sua consolidação como liderança política, além de ter contribuído para o aluno da zona rural ter voz e saber como lutar. E aí aqui, né, eu faço minha crítica a todo mundo que fala sobre a gente ter voz. A gente ter voz, a gente tem que saber falar, a gente tem que falar e tal, não sei o quê. Tudo bem, concordo, a gente tem que ter voz. Mas, e fundamentalmente, a gente tem que saber como lutar. Até porque essas coisas não andam indissociadas. Se a gente tiver voz, a gente vai ter certos espaços, a gente vai conseguir certos cargos, beleza? Que não vão fazer porra nenhuma. Não faço aqui uma crítica direta, mas é a crítica que a gente faz ao governo Lula, de ter subido com diversidade e depois ter cerceado muitas ações que poderiam ter sido feitas por esses ministérios, né? Desculpa, várias vezes o Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva deveria ter podido se posicionar, e ele não pôde, né? Ministério da Igualdade Racial, fraco.
E eu entro nisso até porque tá rolando uma crítica direcionada mais diretamente a Nelly Franco, e eu não acho que seja uma culpa exclusivamente dela e que ela seja a principal culpada nisso, tá? Mas aí vem uma galera e eu vi um vídeo bem feito, um vídeo interessante, né? De tipo, pô, olha o momento que a gente tá criticando, mas é isso. A galera tá passando o fim das cotas em Santa Catarina, caralho. Desculpa. Não tem como não criticar. Não tem como você olhar e você falar, vamos ficar quieto. E isso é um problema não só do Ministério da Igualdade, mas da reorganização dos movimentos negros. A gente tem que ter voz. Muita gente está falando. Muita gente está falando em vários lugares. Mas a gente não está sabendo como lutar. Esse é o ponto. E por isso que eu gosto de voltar para a Terra. E por isso que eu decidi trazer a galera da Terra para discutir aqui esse ano. Porque, mano, é isso, velho. A criação de um Grêmio Estudantil que questionava tudo, questionava professor, questionava diretor, é bem eloquente de que os estudantes se tornaram conscientes da sua força como coletivo. Adicionalmente, houve um movimento de politização por parte dos outros estudantes que perceberam a força do voto, vinculando-a a melhorias na área da educação. Então, você abre e expande, inclusive, para novas formas de luta. Segundo a perspectiva dos indígenas, esse episódio marca um dos primeiros momentos em que, além de estudar na cidade para adquirir o conhecimento do branco, o indígena, Babau, chegou também a ensinar para o não indígena. Nesse caso, foi ensinado ao branco como se organizar e lutar pelos seus direitos. Aqui, a obtenção do devido recurso do transporte para poder estudar. Outro momento significativo do início da trajetória política do Babau foi sua viagem a Porto Seguro, logo após a conclusão da então 7ª série. Tá? A gente está falando, então, de um Babau mais novo. A gente tá falando de Babau, já liderança, cacique e tal. Novo. Inicialmente prevista para durar apenas alguns dias, nos quais visitaria familiares, a viagem acabou se estendendo por mais tempo. De acordo com Babau, sua ausência em Buerarema enfraqueceu o movimento estudantil e levou ao cancelamento dos passes dos ônibus concedidos aos estudantes da zona rural. E isso é um outro ponto fundamental, tá? Quando a gente faz um movimento, a gente forma liderança, a gente tem que pensar na continuidade desse movimento. Isso foi uma fita que aconteceu também dentro dos Panteras Negras, óbvio, né? 20 anos de luta, um outro encadeamento, uma outra luta, uma outra coisa, mas acontece coisa semelhante. A pedido dos demais estudantes, ele retornou a Buerarema para tentar resolver a situação, o que desencadeou a mobilização de novos estudantes, a exemplo de sua irmã Glicéria. Contudo, Babau ressalta que, apesar de o movimento pela educação ter crescido com a nova geração, naquele momento, a discriminação em cima dos índios na cidade ficou monumentalmente cada dia pior. E aí é isso, e aí a gente tem que entender tática e estratégia a depender da situação concreta, análise concreta da situação concreta, né? Já dizia Lênin. Dona Maria, mesmo alternando-se entre a roça e a feira, não conseguia reunir o dinheiro das passagens, o que fez com que Glicéria fosse escalada para vender massa de mandioca e beijos preparados pela mãe. Ela ia para a rua, vendia e fazia o dinheiro dela para fazer os seus estudos. Além de aprender a encontrar soluções, junto com a mãe, para ir adiante em seus projetos. E isso é um outro ponto fundamental quando a gente fala sobre as mulheres indígenas, e isso, né, é lá, é no Jaraguá, em vários exemplos, são as mulheres que protagonizam as formas de trazer esse tipo de dinheiro para dentro das aldeias, né? Isso é um movimento muito louco. E aí, para não ficar só nisso, nas comunidades, nas favelas também, né? Um trabalho de que a mulher às vezes tem até um trabalho, mas geralmente cuida de casa, cuida da casa dos outros, cuida dos filhos dos outros ou vai vender comida na rua. Antigamente, né? Hoje essa situação mudou muito, mas, e aí vem, né? O protagonismo dessas mulheres que tomavam a frente nisso acabavam também formando comunidades. E a perca disso também foi a perca de comunidades, né? Não para dizer que, porra, não, tinha que estar nessa condição, porque a gente sabe que era exploração e que existia discriminação e que a gente está falando aí sobre o trabalho considerado trabalho reprodutivo, né? E isso beneficia o capitalismo muito e ainda é a continuidade do sistema patriarcal, mas para a gente pensar, inclusive, com uma divisão de trabalho, né? A partir do rompimento do gênero, mas para a gente pensar esse retorno às comunidades, né? Esse retorno a formar comunidades nas favelas e periferias de São Paulo, pelo menos de onde eu falo, né? Que é onde eu tenho essa experiência. Estudou no mesmo colégio de Babau, o Colégio Estadual Enedina Oliva, conseguindo pagar as passagens de ônibus de linha. Era um ônibus cheio, 3 turnos, todos ônibus lotados de alunos que saíam da zona rural para lá. A gente chegava lá de lama até os cabelos. Uma vez no colégio, nossa, história de família, tá? Meus avós fizeram muito isso. Uma vez no colégio, antes de eu continuar, meu vô por parte de pai, salve, salve, vô, um grande beijo. Ele conta que aí ele saía de casa, e aí ele saía
com uma bota pra lama, né? Aí quando ele chegava na parte que poderia pegar o ônibus, que já era uma parte de concreto, ele tirava a bota, aí eles amarravam num saco, escondiam a bota num cantinho, pegavam um busão, e aí na volta tinha que ir lá e torcer pra bota tá lá, né? Geralmente tava, né? Mas é isso. Uma vez no colégio, o Glicério ainda tinha que se confrontar com os preconceitos dos professores e dos outros estudantes da cidade. Os alunos eram todos maltratados. O que tinham de zona rural lá era chamado da roça, os alunos da roça. O professor não chegava nem perto de você, não ensinava para você bem. Aí os outros, os filhinhos de papai, filhos de pais bem posicionados socioeconomicamente, eram bem ensinados, eram bem atendidos. Qualquer coisa, a dúvida era tirada, você não tinha o direito de levantar a mão e pedir. Comunicação oral à autora. Os alunos chegavam enlameados e o colégio não dispunha de nenhuma estrutura para que pudessem tomar banho e trocar de roupa. Alguns chegavam também com fome, por terem saído muito cedo de casa, tendo que esperar o horário da merenda, muito reduzido. Entretanto, com o exemplo deixado pelo irmão, ela e outras pessoas, que hoje são professores do CITSP, aprenderam, segundo Babal, a ser mais críticos, a cobrar, a pressionar. Vale notar que o preconceito e o racismo vivenciados diuturnamente por eles não os levou a abandonar a luta e o projeto que lhes foi atribuído por João Dino. Já naquela época, em meados de anos 90, Babal começa a sofrer ameaças devido à sua atuação política em Buerarema. Gente, o sul da Bahia e essa fita de ameaça, enfim, um dos principais campos de atuação do Invasão Zero é lá, né? É sempre importante lembrar disso. Mas não só isso, como Nega Pataxó foi assassinada lá, no sul da Bahia. Em Santa Cruz Cabralha, Babal estudou no Colégio Nair Sambranos Bezerra até concluir o ensino médio, trabalhando paralelamente em um hotel. Magnoli e sua irmã caçula, Magnesi Ferreira da Silva, se juntariam a ele mais tarde para prosseguir os estudos. Segundo Babal, a educação daquele município era muito atrasada e os estudantes não se mobilizavam para exigir melhorias. Não podiam falar, não podiam conversar, não podiam questionar a educação. Diante das conquistas levadas a cabo por ele e outros indígenas em Buerarema, não podia conformar-se com a situação em Porto Seguro e se uniu aos estudantes do novo colégio para reivindicar avanços. Vocês estão a fim de reclamar? Falem na diretoria. O mais que vai ter é suspensão, rapaz. Vai lá. E aí tem aqui. Salve. Babal recorda ter ajudado os estudantes a se organizarem e a instaurarem um diálogo com a direção que se mostrou, em um primeiro momento, relativamente receptiva, quando os assuntos eram simples, como equipamentos que precisavam ser trocados ou acerca de regras para impedir o acesso ao colégio de pessoas internas que costumavam utilizar o campo de futebol, incomodando o período de aulas. Nesse primeiro momento, coisinhas mais simples foram muito bem aceitas na escola. Foi dado o impulso, os alunos gostaram. O grupo de estudantes já almejava mudanças um pouco mais profundas que contribuíssem para melhorar a cidade. Para tal, pensaram uma campanha de limpeza da praia, que teria sido um verdadeiro sucesso. E aí vem, olha que legal. A escola como um ponto fundamental para a gente pensar o que está além dela. Hoje, a gente tem novamente um projeto que reduz malemar a escola. A escola não serve nem para ser pensada a sua própria casa mais, né? Principalmente com o impacto da extrema-direita, com o avanço dessas escolas de ditadura militar, escolas militares, né, de ditadura não, embora, enfim, que tá emburrecendo, mas também com o uso da IA nas escolas, enfim, todos os projetos para emburrecer e tornar cada vez mais centrado para um mundo hierárquico e artificial. E esse é um bagulho muito louco, muito louco, muito louco. Foi um estouro do que deu na gente. Não só de alunos, foram pais, foram mães, caminhões e empresários da cidade. Todo mundo ajudou em tudo. Era água, era lanches. Foi uma coisa que eles não acreditavam que eram capazes e quando foram fazendo, descobriram que também eram capazes. E a partir daí a gente foi ditando a educação lá em Cabralha. Naquele período, Geraldo Escaramuça tinha acabado de ser eleito prefeito de Santa Cruz de Cabralha. Geraldo Escaramuça foi prefeito de Santa Cruz de Cabralha por 2 vezes consecutivas, de 98 a 2004. E ele faleceu em dezembro de 2010. Babal começava a fazer contatos com os vereadores e com o prefeito e almejava politizar mais os alunos. Sendo assim, incentivou-os a assistir à sessão na Câmara dos Vereadores, nas quais conseguiram espaço para denunciar os problemas por eles enfrentados. Foda, tá? Foda, foda. Bem foda.
Para que a ideia fosse concretizada, teriam que ter os horários de aula vagos para a frequência à Câmara, onde já pleiteavam o direito à voz, a defesa de seus direitos e a participação política. Se nós temos 10 minutos para inscrever 3 pessoas, queremos todas as semanas inscrever 3 pessoas para questionar os problemas que temos na escola, os problemas que temos no bairro onde os alunos estudam. Formou-se um grupo bem articulado e mais crítico em busca de mudanças para a educação. A cada semana, uma comissão de estudantes ia à Câmara dos Vereadores para cobrar também assuntos relacionados ao município. No colégio, os estudantes articulavam-se ainda mais, os mais jovens reportando suas demandas para os mais velhos, criando uma escola mais humanizada. Houve uma mudança de direção e o novo diretor era, segundo Babal, altamente aberto ao diálogo e tornar o colégio mais atrativo para os estudantes. E os alunos se sentiam, crescentemente, motivados. É assim que se faz educação, tá? O título desse episódio vai estar Mudando a Educação, Cacique Babal, sei lá, não sei como vai estar. Mas vai estar alguma coisa assim. Assim, passaram a solicitar que as disciplinas estivessem mais voltadas para assuntos brasileiros ou locais e focassem menos em questões internacionais, marcando já a preocupação com a educação contra-colonial. Aí vem, gente. O nosso problema é a porra da educação contra-colonial ou é a porra da militarização da educação? Cada um arruma o inimigo que quer, né? Mas, desculpa, eu tô do lado dessa galera, velho. Como um bom e velho marxista. Velho não, né? Mas vocês entenderam. Pediram também que fosse criado um curso preparatório para o vestibular. A avaliação de Babal é que os professores teriam chegado a Santa Cruz Cabralha, atraídos pelo lado turístico de Porto Seguro, e acabaram tornando-se professores. Ele mantém contato com eles até hoje. Alguns ocupam cargos importantes e outros tornaram-se amigos. Além de participar ativamente na organização dos estudantes do seu colégio, Babal participava de maneira mais sistemática também da articulação política dos indígenas do povo Pataxó, em Coroa Vermelha. Ademais, a partir dos anos 98 e 99, tendo em vista a comemoração dos 500 anos do Brasil, que aconteceria em Porto Seguro no ano 2000, os povos indígenas começaram a se articular em um movimento contrário chamado Brasil Outros 500, para contestar a versão oficial e dar a conhecer ao povo brasileiro as demandas dos povos indígenas, mais particularmente no que se refere ao reconhecimento oficial de suas identidades e à demarcação de seus territórios. Por ter feito parte do movimento Brasil Outros 500, Babal acabou sendo ameaçado também na região de Porto Seguro, onde permaneceu e seguiu trabalhando. No hotel, onde começou nos serviços gerais, e rapidamente passou para a cozinha, e depois para a agência de turismo CVC. Nossa, vocês lembram da CVC? Faz tempo, hein? E atuando politicamente junto a representantes de movimentos sociais. Naquele momento, de 2000, recebeu em sonho uma ordem dos encantados para voltar à sua comunidade. Estava dormindo e chegaram falando que, se eu não voltasse, ia acabar não ficando ninguém da minha família. Se você ficar por aqui, nós vamos ficar esquecidos. Mostraram que só tinha o meu pai e minha mãe para cuidar deles e que se todo mundo saísse, quem ia cuidar? Mas, anteriormente a isso, eu tinha tido umas visões para mostrar o que ia acontecer com o índio, com o mundo. Mostravam que eu precisava reunir a família para estar no lugar porque, senão, ia acontecer um evento catastrófico no mundo e poucas pessoas iriam sobreviver. No dia seguinte àquele sonho, atendendo ao chamado espiritual, Babal pediu demissão e retornou à Serra do Padeiro, onde a situação se agravava. Olha isso. No dia seguinte. Além da urgência do território, Glicério e muitos outros alunos queixavam-se da escola devido aos maus tratos. Ele procurou animar a todos, incentivando-os e buscando convencê-los do contrário do que afirmavam os professores. Eles não eram burros. Ajudou-os a fazer os deveres e a estudar para as provas. Eu digo, ele é bom em uma coisa, eu sou bom em outra. Então sempre foi nessa linha. Eu digo, Sócrates falava isso dizendo isso, Pitágoras falava isso e dizia isso. Aí fui pegando os filósofos antigos e disse para eles como eles descreviam. Eu falei sobre os conflitos gregos, como e quando foram. Contei para eles que nós, índios Tupinambá, somos muito bons em aprender quando o outro fala. Porque o que o outro falou, a mente grava e já não perde. É interessante observar que Babal se apoiou nos clássicos da Grécia Antiga e seus conflitos para evocar a importância da tradição oral para os Tupinambá. Ai, velho, entendeu? Aí eu falo, mano, a galera se perde na hora de falar. Não vou mentir não, mano. A galera se perde, a galera... E isso é uma crítica pros marxistas, tá? E não tô falando da crítica daqueles 2 textos que saíram recentemente, tá? Tô falando de muita gente. Muita gente. Talvez o seu propósito fosse dar a conhecer aos jovens parentes elementos da cultura ocidental, para que eles pudessem andar no mundo do branco, a partir do conhecimento indígena, tal como seu pai preconizava.
Seus conselhos serviram aos parentes, uma vez que receberam ótimas notas nas provas. Eu tive não só que aprender com o branco, tive que ensinar por onde passei, ensinar como respeitar o diferente, ensinar como eles têm que respeitar alguém, com uma compreensão e um mundo diferentes, porque se eu dissesse que era Tupinambá, era uma mangação. Então eu tinha que mostrar isso, mostrar para eles os conhecimentos que a gente tinha superava. E graças a Deus tive êxito. Só que eu não quis continuar a estudar. Essa função era para a Magnólia. Eu tinha outro foco na mente: corrigir a região e devolver a terra. Quando vovô morreu e começaram a matar meus parentes, botei na cabeça que tinha que buscar a terra de volta. E se a questão era educação, eu tinha que descobrir onde. Uma das primeiras coisas que eu tinha que fazer era pegar a história que os velhos me contavam e verificar onde tinha documentos a respeito dela. Isso na minha mente era muito claro. Comunicação oral ao autor. As recomendações de João Dino teriam, assim, adquirido outra amplitude. Além de ter estudado com os brancos, conforme seu avô o orientara, Babau afirma tê-los ensinado também. Não sabemos se o João Dino apenas deixou de mencionar esse aspecto, a necessidade de ensinar os brancos a respeitar o diferente, ou se ele simplesmente não vislumbrou essa possibilidade, até porque não atribuiu, pelo menos em vida, a função que Babau deveria preencher. Em todo caso, reiteramos a estreita ligação entre a luta pela educação e a luta pela terra. Gente, eu tô amando, porque assim, é isso que a gente tá fazendo aqui, tá? É isso que a gente tá construindo. Cara, muito foda, muito foda. Eu tô pensando no próximo livro que a gente vai trazer. Eu já vou até aqui pegar ele pra já começar a anunciar, porque aqui a gente tá contando muita história, são livros mais rápidos, livros que vocês podem ler, né? Mas a gente quer trabalhar com Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, né? São 423 páginas, mais ou menos. E a gente quer entrar um pouco conceitualmente na discussão sobre essa coisa da educação e a terra, tá? E a gente vai, então, recorrer a debater elementos que estão citados aqui. E isso tá me deixando muito feliz. Paralelamente aos acontecidos na região de Serra do Padeiro, os Tupinambá do litoral, mais particularmente um grupo de educadoras, começaram a se mobilizar a partir da década de 80 para identificar e reivindicar a sua identidade. No final do período de visitas às reuniões realizadas por elas nas comunidades, fazia necessário eleger um representante dos Tupinambá para ocupar a função de cacique. Em 99, a filha de Dona Nivalda, Valdelice Amaral, aceitou o cargo. E aí tem a referência na luta pela terra como oração, estar na cultura, a letra é a mesma, mas a cultura é diferente, e o papel das mulheres. Vou marcar aqui para ir atrás depois. A decisão foi comunicada em 2000, mediante uma carta dirigida ao Procurador da República. No mesmo ano, durante as mobilizações contra as comemorações dos 500 anos do Brasil, ponto 20, foram marcados por uma violenta repressão por parte da polícia, sempre importante ter essa noção. Em Porto Seguro, os Tupinambá presentes apresentaram a Carta da Comunidade Indígena Tupinambá de Olivença à sociedade brasileira, e aí é terra calada, como já está citado em cima, vou marcar aqui para ler. Também. Isso daqui eu tenho que ir de roda. Senão me perco, porque eu tenho. Tem método. Tem método. Isso, agora sim. Lida publicamente por Núbia Tupinambá. No segundo ponto da carta, após solicitar a demarcação de suas terras tradicionais, os Tupinambá exigiam educação para nossos filhos e filhas, para que o analfabetismo faça parte do passado. O reconhecimento do povo Tupinambá por parte do governo demorou 2 anos, sendo pronunciado em 13 de maio de 2002, mediante uma nota técnica da CGEP-FUNAI, Coordenação Geral dos Estudos de Pesquisas da FUNAI. Lembrando, tá, que durante muito tempo os indígenas foram tratados como extintos. Né? Florestan Fernandes. Eu nem gosto de usar extinto para a população, para povo, mas não sei outra palavra para usar, tá? Então eu estou dizendo a partir disso. O fato dos grupos indígenas se auto-identificarem como povos indígenas não era condição suficiente para que fossem reconhecidos oficialmente, uma vez que o Brasil ratificou a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Aí tem a coisa. Apenas em 2004, 23, decreto número 5.051, durante o período de 2 anos, houve, ainda em 2000, a visita de um assessor da presidência da FUNAI, que ressaltou a necessidade do reconhecimento oficial da comunidade, e em 2001, a criação de um GT para levantar as demandas fundiárias. O retorno da terra do Alarcon já está marcado.
O GT de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Tupinambá de Olivença foi constituído em 2004, sob a coordenação da antropóloga Susana Dores de Matos Viegas, cujo relatório foi entregue à FUNAI em 2005 e aprovado por tal órgão apenas em 2009, sendo finalmente encaminhado para o Ministério da Justiça em 2012. Tá. A portaria declaratória que permitiria a fiscalização do processo demarcatório não foi ainda assinada. E uma correspondência datada de 10 de dezembro de 2013 foi assinada agora, inclusive, né? Ano passado, na COP30. E já tem um movimento muito forte pelos políticos de lá para isso ser retirado, né? Em uma correspondência datada de 10 de dezembro de 2003, destinada à Secretaria da Educação, a comunidade de Serra do Padeiro anunciou a sua desvinculação de Olivença, criando assim uma organização política autônoma. A TI, que até então era representada por uma única cacique, Maria Valdelice de Jesus, Jamapoti, passou a ter 2 caciques. A correspondência informa que os representantes da aldeia Serra do Padeiro foram escolhidos de forma democrática, sendo nesse primeiro momento José Silva Barbosa, Jair, cacique, e Moisés Silva Souza, vice-cacique. Isso é uma coisa que acontece de uma forma bem interessante, que as aldeias, elas vão, inclusive, formando, às vezes, outras aldeias, né? E aí a terra indígena vai adquirindo outras formas, outro jeito de se interagir. Isso é uma outra fita. Interessante. No caso do pajé Rosemiro Ferreira Silva, seu Liro, pai de Cacique Babau, a correspondência informa precisamente, obtendo um não natural, ou seja, não foi submetido à escolha, pelo menos não dos humanos. 4 outras lideranças foram também escolhidas: Almir Alves Barbosa, Rosivaldo Ferreira da Silva, Babau, José Nildo Silva Barbosa e Ivonice da Silva Barbosa, a Chica. Todos estariam unidos nesta jornada em busca de grandes ideias, conforme especifica o documento. Na mesma data, foram também criados 2 conselhos internos para auxiliar as lideranças, o Conselho dos Idosos e o Conselho dos Jovens. Cara, vocês têm noção de que a gente está falando sobre organização social? A gente está falando sobre algo que, dentro do mundo do branco, a gente definiria como uma política não institucional, mas uma política, no sentido etimológico da palavra política. Mas aqui, eles estão criando outras formas de viver. É isso. Goste ou não goste, você aceite ou não, você olha e você fala, isso daqui é marxista ou isso daqui não é marxista. Foda-se, foi criado. Tá? Agora você... Enfim. Desculpa, eu vou parar de xingar a galera de esquerda, tá? Vou parar. A comunidade Serra do Padeiro decidiu caminhar independente da administração da comunidade de Olivença, mas, em termos territoriais, as 2 comunidades estarão unidas, lutando por um mesmo objetivo, mostrar ao mundo que índio é gente e que a cultura deve ser valorizada. Bom, gente, o episódio de hoje, então, a gente encerra por aqui. Quase 1 hora de episódio e a gente leu mais de 25 páginas, né? E agora deu para ver que mudou o tema, né? Então a gente passou de discussão da educação para discutir lideranças e as próprias comunidades e aldeias ali formadas, que a gente vai seguir, então, no próximo episódio, beleza? Muito obrigado quem ficou aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham curtido. Esse episódio, querendo ou não, ele vai ter um nome sobre a educação, a questão indígena e a terra, alguma coisa assim. E é um episódio fundamental. Nossa, que pena que eu não disse isso no começo, mas talvez seja um dos episódios mais importantes que a gente trouxe esse ano. Todos estão sendo, na verdade, né? Eu acho que tem uma conexão muito profunda entre a trilha que a gente optou por fazer. Novamente, né? Eu não li esses livros previamente. Eu li o Pedagogia do Movimento Sem Terra. Qual mais? Deixa eu até pegar aqui para ver. Eu li cadê? Tô pegando aqui, enrolando, né? Para dar mais próximo de 1 hora. Cadê? Nossa, pior que eu postei coisa pra caralho já esse ano, né? Peço perdão. Cadê? Aqui. Eu li o Pedagogia do Movimento Sem Terra. Eu li Reflexões Periféricas e a Sociologia Posta em Questão, que são os 3 próximos livros, né? Eu não li, então, esses 2 primeiros, mas eles estão fundamentalmente trabalhando sobre aquilo que a gente pensou quando a gente pensou em trabalhar esse tema aqui, tá? Então, eu queria agradecer muito quem ficou até aqui ouvindo com a gente, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio, semana que vem, ó. Semana que vem a gente vai ter episódio no podcast, que é a entrevista. A gente vai ter um vídeo aqui na Lei de Drogas, Encarceramento em Massa e Violência Policial, que vai ser uma convidada que vai gravar o vídeo. E a gente vai ter, se tudo der certo, 2 ou 3 vídeos de leitura e discussão para a gente encerrar esse livro que a gente está.
Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Até mais. Um grande beijo e tchau!